Boa noite, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que todos sejam muito bem-vindos no nome de Jesus. Vamos orar para a gente começar esse culto? Vou pedir às crianças que estão aqui no primeiro banco que fechem os olhinhos e que pensem em Deus, e no final a gente vai dizer amém. Tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por estar na tua presença. Muito obrigada, Senhor Deus, por essa porta aberta, por esse lugar, Pai, que temos para louvar o teu nome, para prestar o nosso culto, Senhor. Recebe, Senhor Deus, o nosso louvor, tira tudo aquilo que impede a nossa comunhão contigo, Senhor, para que possamos estar na tua presença. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Louvemos o Senhor. Boa noite, igreja. Salmos 123, versículo 2 diz assim: assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Amém? E o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, e é por isso que a gente está aqui nessa noite, para adorar Ele. Eu convido você a ficar de pé. Louvemos ao Senhor, a esse Deus maravilhoso. Senhor, tu vais pôr tua misericórdia para sempre. Senhor, tu vais pôr tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei com tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Do início, mais uma vez, Senhor. Senhor, tu vais pôr tua misericórdia para sempre. Senhor, tu vais pôr tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei com tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Todos os povos Todos os povos te
maravilhoso, ser muito, muito bom, tudo o que fizer, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Sabemos que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses 3, versículo 23 e 24. É com essa animação, é com essa sabedoria de que nós não estamos servindo a qualquer um. Nós estamos servindo ao Senhor, que nós vamos continuar louvando ao Senhor. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que possas imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Me conheces? Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o
esse Pai que nos ouve, em que a gente acabou de falar, que a gente vive só para Ele, é um Pai que está sempre pronto a nos ouvir. Ele não é um Pai que sempre faz as nossas vontades, mas Ele está sempre pronto a nos ouvir, a nos ensinar e a nos responder. E a gente vai aproveitar esse cântico que a gente vai cantar, esse próximo cântico que diz que entregamos ao Senhor a nossa oração, porque Ele é o Senhor da nossa vida, e a gente vai colocar diante dEle tudo aquilo que a gente tem em nosso coração. As nossas ansiedades, os nossos anseios, os nossos desejos, pedir a Ele que Ele faça a sua vontade na nossa vida. A gente vai colocar diante dEle coisas que muitas vezes a gente vive na nossa semana, a gente passa, e a gente, quando vem aqui nesse momento de adoração, de edificação do nosso irmão e tudo, a gente não coloca diante do Senhor isso. A gente coloca tantas outras coisas, mas esse momento da gente se abrir diante do Senhor, mesmo vivendo um momento coletivo, às vezes a gente não vive. Então a gente vai viver esse momento, um momento em que a gente vai cantar uma canção sobre oração, mas que a gente vai colocar diante do Senhor realmente a nossa oração, o nosso coração, e pedir que a gente descanse nele, sabendo que Ele está nos ouvindo. Já comece a orar, já comece a colocar diante do Senhor. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Mais uma vez do início, entrego a Ti. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, o meu Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Tu és, posso confiar
gente não vai temer o mal. Não temerei o mal, porque tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer, vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. É na tua palavra que nós cremos, Senhor. É na tua palavra que nós temos esperança. É através da tua palavra que nós podemos dizer que nós não temeremos o mal. Porque nós cremos nas tuas promessas, porque nós entendemos a revelação do teu amor e porque nós queremos reafirmar a cada dia que o Senhor é o Senhor da nossa vida e não nós mesmos e não as circunstâncias. O Senhor é o Senhor da nossa vida e nós entregamos a nossa oração, tudo aquilo que nós pensamos durante essa canção, nós queremos entregar ao Senhor. E descansar, sabendo que o Senhor é o Senhor da nossa vida. E é em nome do nosso querido Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Pode sentar. Tremendo, né? Como é bom poder estar na presença do Senhor, poder orar, poder falar com o Senhor, se fortalecer nele, porque nada nós somos, né, a não ser pelo amor e pela graça do Senhor. Agora nós vamos, como igreja, ler Filipenses 1, 27 a 30. A nossa salvação manifesta o nosso posicionamento diante deste mundo. E nós vamos orar pelo mundo, porque nós somos salvos em Jesus Cristo, nós temos Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, e nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Né? Não tem quem não veja nos noticiários as notícias de guerra, os rumores de guerra, né? Até as crianças aqui na frente sabem, né? Então nós vamos orar por isso. Mas antes nós vamos fazer essa leitura como igreja e depois nós vamos orar pelo mundo. Tá bom? Vocês vão ficar bem quietinhos, né? Então tá bom. Filipenses 1, versículos 27 e 30. Vou pedir para que a igreja fique de pé para nós lermos juntos. Leiamos, irmãos. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça o seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Tremendo, né? Hoje eu fiquei muito impactada na escola bíblica dominical. Os irmãos podem sentar. Nós estávamos estudando sobre Neemias. E nos 4 primeiros versículos de Neemias,
foi falado como aquele homem, que era um governador, né, de uma província, foi tocado por uma notícia de como o povo estava sendo destruído, de como o povo estava sendo humilhado. E mesmo ele, sem fazer parte do povo de Israel, sabe o que ele fez, gente? Orou, clamou. E nós, reunidos na classe, a gente estava vendo o que tem acontecido hoje é muito parecido com o que aconteceu naquela época. E, coincidentemente, né, até na mesma área, né, do mundo. E aquilo me impactou, porque nós, às vezes, nos sentimos impotentes para orar. Gente, quem sou eu diante da guerra que está acontecendo em Israel? Umas crianças mesmo aqui, têm noção, falaram. O que eu posso fazer com relação à guerra na Ucrânia e em outros conflitos do mundo? Eu, Ana, aqui, Zinha, aposentada, que eu posso fazer? Que você pode fazer? O que nós podemos fazer? Nós podemos orar, irmãos. Não importa a posição que nós temos, o cargo que a gente tem ou não tem, mas nós somos cidadãos do céu. Nós temos de fazer uso da cidadania que o Senhor nos deu. Nós somos filhos do Senhor, então nós temos de posicionar. Vou chamar a irmã Glória, que agora é membro da nossa igreja, hoje na Assembleia, né? Ela se tornou membro da nossa igreja e estava na escola bíblica dominical. Vem orar para a gente aqui e não esquecer de colocar diante do Senhor esse mundo em guerra que nós estamos vivendo, que a gente está presenciando. E a gente vai usar a arma que a gente tem. A nossa arma é a palavra de Deus. A nossa arma é a oração. Então, vamos nos revestir do poder de Deus. Oremos, então, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Pai, nos colocando na Tua presença diante de Ti nesta hora, para intercedermos, Pai, em oração, por esses conflitos que estão acontecendo em Israel, na Ucrânia, né? Como Neemias, que foi dito agora pela nossa irmã, foi dito na escola dominical, ele nem fazia parte, né, daquele povo, mas ele se compadeceu, ele se colocou à disposição de Deus, né, para orar, jejuar, para poder fazer diferença na vida daquele povo. Como a Ana acabou de dizer, estamos aqui tão distantes, mas estamos unidos, né, em oração, estamos conectados com esse Deus que tudo pode. Então, o que nós podemos fazer numa distância tão grande? Orar e interceder por esse povo, né, que tanto sofre. Queremos pedir ao Senhor, meu Deus, que venha interceder, que venha, Senhor, ter misericórdia desse povo, que venha agir no coração desses governantes, para que eles possam, meu Deus, enxergar a Tua glória, enxergar a Tua graça, Pai, porque só o Senhor pode mudar essa situação, e nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso que pode todas as coisas, e que pode, Senhor, iluminar a mente e o coração dessas pessoas, meu Deus, que estão dominadas por esse ódio, por essa ganância, mas o Senhor pode mudar, e nós cremos que o Senhor vai fazer, porque nós estamos unidos em oração nesse propósito, Pai. Nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém. Esse é o nosso momento de dedicação, de dízimos e ofertas, né? Aquelas pessoas que estão nos visitando, estão aqui pela primeira vez, sintam-se à vontade, porque para nós é um prazer colaborar com a obra do Senhor. É muito bom, né, a gente estar num lugar refrigerado, num lugar bonito, a nossa capela é muito bonita, né? É muito bom, porque nós, como servos do Senhor, contribuímos para isso. E é muito agradável, né?
Nossos banheiros estão demorando um pouquinho, mas em breve já vão estar prontos, né? Como alguns já viram, o contêiner ali fora, para o nosso uso, para o nosso melhor conforto na casa do Senhor. Então, que quem sentir no seu coração, contribua para a obra do Senhor, que é sempre muito bom a gente estar participando, não é só para mim, não é para você, é para todos, né? A casa do Senhor é para todos. Convido você a ficar de pé. A gente vai cantar o hino que diz que a gente vai entregar tudo. Tudo a gente vai entregar. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo a Cristo a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui, este mundo mal renego, ó Jesus me aceita a mim, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo a Cristo a ti entrego, ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Pedir o irmão Nilo para que ore agora, consagrando, né, os dízimos e as ofertas. Eu vou aproveitar. Não, os dízimos e as ofertas. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, com muita alegria, Deus, que neste momento nós, a tua igreja, participa, Senhor, deste momento de dedicação de dízimos, ofertas e também das nossas vidas a ti. Tudo em gratidão ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado esse privilégio de até aqui, ó Deus, ter nos sustentado, ter nos guardado, nos protegido, e por isso, com alegria, nós participamos desse momento. Também te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão dependendo de uma porta de trabalho, para poder também, ó Deus, ter com alegria participar desses momentos que nós vivemos na tua casa. Continue conosco, Senhor, no decorrer de todo o culto. Continue falando aos nossos corações, como tem falado através dos cânticos, falando pela tua palavra a cada um de nós. Te agradecemos, não porque temos nenhum mérito,
mas todos os méritos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Vou chamar as crianças. Deus fez o meu corpo com toda a perfeição, cabeça, tronco e membros pra sua adoração. Com todo o meu corpo eu vou louvar a Deus, com os meus olhos, coração, minha voz eu vou louvar. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, eu sempre quero andar na luz. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Molharam a minha bolsa? Não molhou não? Então tá bom. Vou chamar a tia Rafa. É você que está com essas crianças hoje, tia Rafa? Venha. Abençoa. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui no culto, pela vida das crianças, que o Senhor possa usar o pastor e eu e a Isabela, quando a gente for dar a história, que o Senhor fale através de nós e que todos aqui possam ouvir a sua voz e aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Hoje é um dia muito especial, irmãos. Hoje é o dia do diácono. Diácono são pessoas que Deus, né, e a igreja escolheu para servir na casa do Senhor. Então, eu queria convidar agora que todos os diáconos viessem aqui à frente. Diáconos e diaconisas. E é um trabalho que alguns podem até pensar, é fácil, né? Ah, vai lá, distribui a ceia, né? Entrega. Isso aí eu posso dizer que é o mais fácil, né? E quando a gente é chamado para um trabalho igual a esse, a gente fica até constrangido. Senhor, Claudinho, um diácono que está... Eu chamei todos os diáconos, ele que não veio. Né? E carregar a ceia, entregar a ceia para os irmãos, é um prazer, é uma honra, mas posso dizer até que é uma das coisas mais fáceis. Né? E quando a gente é chamado para esse trabalho, a gente se constrange diante de Deus, porque a gente sabe da seriedade desse trabalho, de estar diante de Deus, de estar servindo à mesa do Senhor e servindo aos irmãos. E muitas vezes a gente se sente incapacitada. Só a graça e só a misericórdia do Senhor para nos colocar ali fazendo alguma coisa. Então, vou pedir ao nosso pastor Jonathan, e vir orar aqui pelos seus diáconos, né? Temos também um visitante, que o Senhor possa estar nos abençoando, que a gente possa ter comunhão firme com Deus, firme com a nossa igreja, com o nosso pastor. Eu tenho visto que é um trabalho em conjunto, a gente tem de estar em parceria, né? Que o Senhor possa nos acrescentar a cada dia isso. Claudinha não é visitante, não. Claudinha, a gente emprestou para Paraty, Claudinha e Valéria, com prazo de validade, hein? Qualquer hora eu mando voltar, hein? Gente, vamos agradecer a Deus pela vida dessas pessoas que são referências para a gente. São servos e servas assim que nos inspiram, que nos encorajam, né? Que para muito além daquilo que é visível aqui, fazem nos bastidores um trabalho de amparo, de socorro, de cuidado com a comunidade, que é tão fundamental para nós sermos igreja. Então vamos orar para que Deus abençoe a vida deles e, consequentemente, a nossa. Senhor querido, nós te louvamos e te bendizemos. Hoje estamos aqui lembrando desses oficiais da tua igreja que, junto como comunidade, pedindo a iluminação do teu Espírito, nós escolhemos para nos auxiliar, nos servir num espaço tão importante que é o diaconato. Muito obrigado por a vida desses homens e dessas mulheres que nos inspiram, que nos socorrem, que nos amparam, que nos consolam, que nos confortam e, muitas das vezes, fazem do possível e impossível para servir a comunidade da melhor forma possível. O Senhor continue abençoando a vida deles. O Senhor continue derramando da tua graça, fortalecendo, encorajando, para que esse serviço que eles prestam ao Senhor, servindo à comunidade e aos demais que os cercam,
continuem em resultar em glória, honra e louvor para o teu nome. Muito obrigado pela vida dessas pessoas que têm abençoado a nós. O nosso desejo também é sermos instrumento de bênção na vida dos nossos diáconos e diaconisas. Essa é a nossa oração. Fazemos no precioso nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Pastor Carles. Oi, boa noite, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 6. Nós caminhamos quase 2 anos aí com o Marcos e antes do pastor Jonathan eleger o próximo livro de estudos para a noite, a gente vai caminhar e percorrer essa oração que que Jesus nos ensinou, chamada Pai Nosso. Então, nos próximos domingos à noite, a gente vai sempre refletir sobre os detalhes dessa oração que Jesus nos ensinou. Mateus 6, a partir do versículo 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que nosso coração esteja pronto, aberto, receptivo para ouvir a sua voz através da tua palavra nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, na semana passada, o pastor Jonathan falou de uma forma geral, assim, deu um apanhado sobre essa oração. E a partir de hoje, a gente vai pedacinho por pedacinho na oração que Jesus nos ensinou. Vamos aprendendo e vamos nos aprofundando em cada uma dessas palavrinhas que, por que será que Jesus nos deu essa oração como um modelo, dessa maneira, com essas palavras? E a gente vai começar do começo. Nosso começo é o famoso Pai Nosso. E como é profundo, você já parou para pensar? O Pai Nosso já virou algo muito mecânico no nosso dia a dia. Quando a gente ora o Pai Nosso aqui na nossa igreja também, mas quando alguém fala, vamos orar o Pai Nosso, você falou e acabou. E a gente para de pensar ou de ruminar, né? Em como as palavras que Jesus colocou nessa oração, elas são relevantes, elas são profundas, elas falam de algo de nosso para com Deus e do Pai para conosco. A oração do Pai Nosso tem mais do que pedidos, tem mais do que agradecimentos, ela tem relacionamento. Afinal de contas, oração é isso. Quando a gente fala sobre oração, a gente sempre tem que voltar para esse texto para poder entender e poder se lembrar como que a gente deve orar. Vocês devem orar assim. Vocês orem assim, diz essa nova versão internacional. Então, é o nosso mestre trazendo direção para a gente, trazendo começo, meio e fim, trazendo não algo que precisa ser repetido exatamente com essas palavras, mas nos dando toques, ensinamentos. E ele começa justamente falando a palavra Pai. No grego, essa palavra é pater, no aramaico é a famosa Abba, que a gente já está talvez um pouquinho mais familiarizado com o Abba. E o Abba, ele tem essa conotação da criança pequena falando com seu pai. Então é o que a gente conhece, a gente está mais acostumado com ouvir com papai, paizinho. É uma expressão de profunda intimidade, é uma expressão de profunda proximidade. Você não chama um senhor que você não conhece de "Ei, papai!" Assim, aqui no Rio a gente até chama, né? E no Brasil de uma forma geral. Mas o que a gente percebe aqui, essa intencionalidade
de relacionamento, de alguém que você quer se relacionar e que alguém que é próximo de você. Então, quando a gente faz isso de uma forma muito mecânica, muito automática, não só a oração do Pai Nosso, mas no dia a dia com o Senhor, isso pode ser exatamente uma expressão de uma obrigação, de uma automação. A automação, eu converso isso com os adolescentes e com os jovens, já conversei também, sobre como, às vezes, essa nossa vida cristã, ela está tão conectada no automático. Eu tenho que, até comentei com a Alexandra na última conferência de crianças. A gente estava aqui, oramos para começar, oramos para terminar. Aí na hora do lanche, mas tem que orar para servir o lanche. Falei, oxe, é automático, né? A gente, tipo assim, não, tem que chamar o pastor para o pastor orar antes da gente cortar o bolo de aniversário da Memorial. Isso aconteceu esse ano, acontece todo ano, na verdade, né? Então isso já está no nosso automático, mas não tem nada de errado nisso. Mas toda a oração deve ser um momento de conexão, um momento de proximidade. E não é aquele papai, esse tom do papai, é o tom de alguém que já quer pedir. Eu quero me aproximar, eu quero chegar junto, eu quero ter essa relação de intimidade para pedir alguma coisa. Lá atrás, no Antigo Testamento, quando a gente vê Deus se mostrando, se revelando para o seu povo, a gente já vê, apesar de que em poucas passagens, a gente já vê Deus, Yahvé, Yahweh, se apresentando para esse povo como um pai. O profeta Isaías destaca isso lá no capítulo 64, versículo 8, e ele diz sobre o Senhor e para o Senhor. Ele diz, contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. E ele continua dizendo, nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Essa declaração de Isaías nos traz um conceito ainda mais profundo sobre esse pai. Sabe por quê? Porque não é só um pai que tem proximidade com o filho, que conversa com o filho, que se relaciona com o filho. É o pai que nos criou. É o pai criador, não só de mim, da minha família, do meu povo. Aqui ele está falando sobre tu és o nosso pai do povo de Israel. Mas ele é muito mais do que isso. É o pai criador de todas as coisas. Olha a profundidade que tem nessa única palavrinha. Em Deuteronômio, há também essa lembrança de que Deus foi aquele que gerou, foi aquele que criou a Israel. E, de novo, em Isaías 63, a gente vê, entretanto, Tu és o nosso pai. Abraão não nos conhece, Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso pai, e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Apegado a essa noção do Deus Criador, que é o nosso pai, e também o nosso Criador, a gente vê no passar dos anos, depois de muitas gerações, depois do povo de Israel ter vivido muitos altos e baixos nesse relacionamento com o Pai, a gente vê alguém chegar nessa terra, se encarnar, enviado por esse Pai. E essa pessoa, chamada Jesus Cristo, começa a chamar a Deus de Pai. E a gente sabe, Opa! De repente era Deus, né? Mandando o Google falar alguma coisa. Não era. De repente, esse homem, enviado por Deus, enviado pelo Pai, começa a dizer que Deus era o pai dele. Coisa que gerou um grande escândalo naquele tempo e que gera um grande escândalo até hoje. Religiões e povos e línguas diferentes no mundo inteiro ainda estão dizendo que isso é uma grande mentira. E aí Jesus chega dizendo, um desses textos que Jesus fala sobre isso, é Mateus 11, 27, ele diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. A gente já sabe também que o Filho veio revelar o Pai. E tudo o que ele sabia, e tudo o que ele fazia, e tudo que ele mostrava para as pessoas, ele tinha aprendido
Com o Pai. Eu faço porque o Pai me ensinou, eu faço porque eu vi o meu Pai fazendo. Eu sou um com Ele, Jesus disse. E Ele começou a revelar isso para as pessoas, revelar o Pai. Porque o Pai me enviou. E Ele se retirava para orar ao Pai. E as pessoas viam isso, das multidões e multidões que seguiam Ele para lá e para cá. De repente, Jesus, onde é que está Jesus? Ele foi falar com o Pai. Deixa Ele lá, não perturba Ele não. Faz uma muralha aqui humana para deixar Ele ter o tempo dele com o Pai. E assim Ele começou a revelar o Pai. Ele começou a falar, Ele, o Filho, revelando o Pai, de maneira que aquilo não ficasse restrito a apenas um grupo, a apenas o povo de Israel. Afinal de contas, a gente já sabe que ele veio para os seus, mas os seus, que era o povo de Israel, não o receberam. E ele começou a expandir essas conversas, essas revelações, inclusive para povos minoritários, povos não alcançados, como os samaritanos e tantos outros povos gentios que viviam ali em torno da região por onde ele viveu o seu ministério. Ele começou a revelar o Pai. Quando a gente volta para a oração, ele começa a oração com essa palavra, Pai. E mais do que isso, Pai Nosso. Ele vem compartilhar com todo mundo. Ele vem pregar para todo mundo. Ele vem dar essa boa nova para todo mundo. E é por causa dessa boa nova que ele trouxe para todo mundo. Ele disse, todo mundo pode chamar ele de Pai. Todo mundo pode participar desse tempo, dessa entrega, desse relacionamento com esse Pai. E aí eu quero te convidar para abrir lá em Romanos 8, para a gente ver como é que Paulo falou sobre isso, sobre essa paternidade. Romanos 8, a gente vai ler no versículo 15. A partir do versículo 15. Para a gente entender o quão profundo esse Pai é. O Pai tinha apenas um filho, enviou o seu filho por amor de nós. E aí Paulo vem ensinar para a gente no 15 do capítulo 8 de Romanos. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos, por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então Paulo está trazendo para a gente, olha, antes era um filho só. Agora, depois da revelação de Cristo, ele trouxe para a gente e nós recebemos o Espírito que nos torna filhos por adoção, pelo meio do qual nós ganhamos esse direito, essa porta aberta, escancarada, para a gente chamar ele como o Filho Jesus chamava, Abba, Paizinho, Papai. E antes mesmo disso tudo se consumar, Jesus já está ensinando, chama ele de Pai. Você pode chamar, você pode começar falando com ele, diferente daquilo que eu ouvia muito quando eu era criança, né? Hoje é dia dos diáconos, né, Ana Regina? Quando um diácono era chamado para orar, lá nos antigamente, quando eu era criança, a oração era aquela oração pesada que você tinha que ler ouvir com o dicionário na mão. E ainda tinha impostação de voz. Amantíssimo e tremendo, divino, majestático Deus. Nos reunimos nesse ensejo para congregar-nos. E aí eu ficava assim, quê? Que ensejo? E aí era algo que era, na minha cabeça de criança, naquela época, caramba, o quão distante está, o quão difícil é. Para orar precisa falar assim. E eu vejo a galera que se reúne com a gente, às vezes, com os adolescentes, às sextas-feiras, e vem uma galera lá da CDD, e a gente vê o quanto eles têm um medo, às vezes, de falar alguma coisa, mas também um medo porque eles não sabem as palavras. Não sabem, eu não sei orar. E aí a gente estimula, tipo assim, cara, é conversa. É o que você quiser falar. Jesus trouxe essa liberdade para a gente. Aquilo que Jesus tinha e era exclusivo dele, ele desceu, ele se encarnou para compartilhar isso com todo mundo.
para trazer isso para perto de todo mundo. Nas várias possibilidades de relacionamento que a gente tem, por exemplo, patrão e empregado, há patrões legais, há patrões amigos, há patrões próximos, há aqueles patrões que ele passa pela empresa, a diretora zona lá da minha empresa que eu presto serviço, eu sinto o perfume dela. Ela normalmente não fala com ninguém, não. Mas ela passa, deixa o rastro de perfume importado, entra na sala dela, fecha a porta e a gente só vê ela na hora que ela sai, porque ela almoça lá dentro. E se ela quer falar com alguém, a pessoa vai até ela. E aí já vai assim, né? Desesperado. Não tem relacionamento, não tem amizade, não tem proximidade. Mas agora, o Criador do universo, o Deus que fez todas as coisas, o seu Filho encarnou-se, veio sujar os seus pés e as suas roupas nessa terra empoeirada e ele nos ensina. Chama ele de Pai. Começa a sua conversa com ele chamando ele de Pai. Eu experimento dessa intimidade, dessa relação próxima. Eu vivo isso, eu compartilho disso, eu busco essa proximidade. Não é à toa que o grande peso, dor e sofrimento de Jesus, mesmo antes de estar na cruz, era porque ele ia sofrer no físico, claramente também. Também, ele era homem, sentia dores como nós. Mas a maior dor era o afastamento do Pai. Era o Pai se virar as costas para ele, porque sobre ele estava todo o pecado de toda a humanidade, em todas as gerações, presentes e futuras. Agora nós participamos, e Paulo continua dizendo, olha só, 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De fato, participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Olha só, o Espírito com letra maiúscula, viu aí na tela ou na sua Bíblia? O Espírito Santo, testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, filhos por adoção. Agora a gente participa como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha só, hoje em dia tem um monte de gente aí nas redes sociais querendo colocar, qual que é a sua profissão? Herdeiro. Não trabalho, não faço nada, estou só esperando essa graninha vir para minha conta e eu vou viver como herdeiro. Esse é o meu grande sonho de vida, de realização. Já viu isso, Ana Regina? Existe. O que você faz? Não, eu sou herdeiro, não faço nada. Olha o que Jesus está trazendo para a gente, de uma forma gratuita pela sua graça e pelo seu amor. Nós somos herdeiros, não de uma mansãozinha, não de um terreninho lá em Iguaba, nada contra Iguaba, tá ok? Não uma casinha em Maricá, nada contra Maricá, tá, pastor? Tamo junto, Maricá. Nada contra, mas eu sou herdeiro de Deus. O que Deus tem? E o que Jesus conquistou, o que Jesus juntamente com o Pai tem? E o que eu juntamente com Jesus, porque o Pai me deu, o que eu tenho? Espiritualmente falando, no mundo espiritual, o que ele me deu nessa adoção? A gente vê, às vezes a gente esquece, né, o quanto nós somos um povo de filhos adotados. O quanto a adoção é algo tão divino, porque o Pai, Criador de todas as coisas, nos adotou. Aquelas crianças ranhentas, aquelas crianças 8 anos de idade, 3 crianças, não, vou pegar um só, de colo, que ainda não sabe as maldades da vida, não está mal acostumado, não veio de uma mãe drogada, e não sei o que lá. Quantas coisas a gente olha para a adoção hoje, Jesus assim, veio para que todos nós fôssemos adotados pelo Pai. E não apenas isso, os filhos adotados recebem a mesma porção que o Filho legítimo, Jesus Cristo, recebeu. Deu para entender? É para dar glória, gente. Pelo menos 3. Glória a Deus.
E a gente pode começar as nossas orações se relembrando, falando que Ele é o nosso Pai, falando que Ele é nosso. Porque, não porque eu mereço, não porque eu tenho estrelinhas no meu caderno ou credenciais, mas porque a grande obra salvífica de Cristo nos fez herdeiros de Deus e junto com, do mesmo jeito, a mesma fatia, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Hoje de manhã nós falamos um pouco desse tempo maravilhoso, onde nosso corpo vai ser glorificado, onde aquilo que é incorruptível, aquilo que é corruptível vai ser incorruptível. Nossos cabelos brancos já era, nossa dor nas costas já era, nossos remédios já era, nossa tinta de cabelo já era, não tem mais nada disso. Está todo mundo lindo, sem plástica e botox. Todo mundo incrível no reino dos céus, junto com Cristo. A gente falou sobre receber isso, algo que Jesus também garantiu para a gente no futuro, na glória junto com Ele. A gente agora não só recebe algo, mas a gente participa da missão de Deus. A gente participa junto com Ele. Sabe por quê? Porque Ele é um Pai nosso. A gente entra na mesma missão que o nosso irmão mais velho entrou, Jesus. O bastão que Ele passou para a gente, lá no mesmo texto, no mesmo livro, em Mateus, Ele continua. Agora é com vocês. Eu estou indo embora, o Consolador está aí, aquele que vai lembrar vocês, aquele que vai ajudar vocês. Vocês vão fazer coisas melhores do que eu, maiores do que eu. Continua a missão desse Cristo. E quem são esses filhos de Deus, gente? A Bíblia diz que todos nós nascemos como filhos da ira. Paulo fala isso lá em Efésios também. Que anteriormente nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como outros éramos por natureza merecedores ou filhos da ira. A Bíblia também diz que nós somos filhos do diabo. Você lembra que Jesus mesmo falou isso? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Jesus, numa das suas pregações duras, disse isso. E Jesus também disse: vocês são filhos do mundo, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Filhos da ira, filhos do diabo e filhos do mundo. Mas uma nova realidade veio sobre nós. Olha de onde a gente saiu, meu irmão, minha irmã. De rejeitado no orfanato, ranhento, filho da ira, filho do diabo, filho do mundo, para João 1,12. Quem sabe o que diz nesse texto? Pode abrir a sua Bíblia. O que diz? João 1,12. Não sei porquê, quando eu tinha menos de 12 anos de idade, eu decorei João 1,12. Vamos decorar hoje também? Porque é um texto lindo, um texto que comunica profundamente o Evangelho também. Bota na tela para a gente ler juntos, Bia, por favor. João 1,12. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Até aí, até o 12. Daqui a pouco a gente lê o 13. Volta lá para a gente ver de novo na tela. Aos que o receberam e aos que creram no seu nome. Aquele que não recebeu a Jesus não é filho de Deus. Aquele que fala que apenas crê em Jesus, mas não o recebeu, também não é filho de Deus. Mas aos que o receberam e aos que creem no seu nome, o final do texto, Bia, deu-lhes o direito. Outras versões diz, deu-lhes o... Outra versão. Prerrogativa é bonito. Deu-lhes o poder, nenhuma diz? Deu-lhes o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. Eu recebi, eu creio no seu nome, eu tenho o poder, eu me torno filho de Deus. Essa versão
direito, eu tenho esse direito, eu adquiri através em Jesus Cristo, de ser filhos de Deus. E aí o 13 diz, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nicodemos não entendeu essa mensagem no primeiro momento, né? Eu acho que no segundo momento ele até entendeu. Mas no primeiro momento, ele nascer de novo. A gente nasceu de Deus. Novas criaturas, renascidos e agora filhos de verdade. Herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Essa oração é uma oração que começa para aquele filho com todos os direitos e prerrogativas que vem essa palavra. Filhos que querem se relacionar com o seu pai. E o Pai Nosso, Ele está nos céus. Isso traz para mim dois pensamentos diferentes. Ele é um Pai que está nos céus. Para alguns de nós, dizer que Deus é Pai pode não ser positivo. Porque a referência de pai terreno que você pode ter tido, ou a história que você viveu, traz uma referência muito negativa, muito ruim. Assim como uma criança que tem um pai alcoólatra, um pai violento, uma criança que vê esse pai batendo na sua mãe, uma criança que tem a referência de um pai ausente. E ainda aqueles pais ausentes dentro de casa. Ele está lá, mas não tem relacionamento, não tem conversa, não tem nada. É uma pessoa que mora dentro de casa. Que referência que esse filho tem do seu pai terreno? Muito ruim. E normalmente essa referência se transfere para o Pai Celestial. Eu aconselho um adolescente, hoje com 16 anos, daqui a pouquinho vai fazer 2 anos que a gente já caminha junto. Ele mora em Florianópolis, Santa Catarina, e o pai dele abusou sexualmente dele, quando ele tinha 8 anos de idade. E abusou durante um tempo, expôs ele à pornografia com 8 anos de idade, e abusou sexualmente dele. A referência de pai que esse adolescente tem é terrível. Um homem que devia cuidar de mim, que devia me proteger, que devia me livrar do mal, que devia me ensinar as coisas, de como me cuidar, de como crescer, de como viver. Hoje, com 16 anos de idade, a dor e a lacuna, a falta que esse pai, a mancha que esse pai deixou na vida desse menino, é terrível. E aí chega o pastor na igreja dele dizendo que assim, Deus é pai, Deus é um bom pai, Deus cuida de você. Ele tenta crer, ele tenta se relacionar com esse pai, mas tem uma mancha, tem a referência que ele deveria ter do seu próprio pai, que era cristão, inclusive, para piorar a situação. Ele não teve. E aí, muito do que a gente tem trabalhado em todos esses meses juntos, é essa figura de quem é Deus. Um menino que da infância cresceu na igreja, hoje na adolescência, muito ativo ainda na igreja, mas ainda assim tem muita dificuldade em conhecer a Deus e acreditar em Deus. Acreditar que esse Pai, que é nosso, mas é um Pai que está no céu, é completamente diferente da referência de pai terreno que ele tem. Da referência masculina, da referência de exemplo que ele tem. Porque é um Pai perfeito. Porque é um Pai que não compactuou com aquilo que ele viveu, com aquilo que ele presenciou, com as imagens que ele viu. É um pai que não queria isso para ele,
mas as consequências do pecado, a maldade do nosso tempo, conduziram o pai dele a conduzi-lo para aquele caminho. Uma criança completamente vulnerável, mas que hoje ele tem condições de estabelecer, de quebrar esse ciclo, de estabelecer e começar a viver uma vida nova. Mas precisa conhecer esse pai. Quem é esse pai? O pai que ama. E isso a gente vê recheado nas Escrituras Sagradas. Como vocês que são homens podem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Recheado nas Escrituras o amor desse Pai que vai atrás das suas ovelhas, que vai atrás do seu povo, que vai atrás para reconciliar, para abençoar, para cuidar. Na quinta-feira a gente se lembrou de um trechinho de Oséias, e Oséias está o tempo todo trazendo essa informação para esse povo. Olha, Deus quer trazer vocês de volta, Deus quer estar perto de vocês, se reconciliem, se aproximem, voltem para o Senhor. É um Deus que está mais interessado em abençoar, em se aproximar, em se relacionar do que em castigado, que em penalizado, que em te colocar de castigo. Esse é o nosso Deus. Nós temos um Pai amoroso, e isso a gente às vezes também vê com os meninos, com os adolescentes nas nossas reuniões, mas que muitas vezes o que é a visão que a gente tem primeira desse Deus é o Deus que castiga, é o Deus irado, é um Deus brabíssimo, né? Que qualquer momento o raio vem na minha cabeça porque eu pisei fora. Mas é o Deus que quer se relacionar, é o Deus que quer se assentar do nosso lado e quer ouvir o que a gente tem para dizer para Ele. O Deus Todo-Poderoso, que reina nos céus, que governa toda a terra. Um Deus que é muito mais poderoso, que pode nos dar e pode fazer muito mais do que eu posso pedir, do que eu posso imaginar. Um Deus que supera as minhas expectativas sempre. Para aqueles que o buscam, para aqueles que amam, para aqueles que querem se relacionar com Ele. Pai nosso que estás no céu. Antes de qualquer pedido, antes de qualquer necessidade, antes de qualquer clamor, a nossa oração precisa começar em relacionamento com esse Pai. Pai. Oi, Pai. Meu Pai. A gente tem o costume de, deixa eu pedir logo o que eu tenho para pedir. Deixa eu cumprir logo esse devocional aqui, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Deixa eu resolver logo. E aí você começa. Dispara sua fala e vai para os seus afazeres. Ou, se você que faz de noite, né? Eu e Carla, a gente ora juntos à noite. Mas a gente tem que sentar. Vamos sentar. Porque senão, ó... já era, meu irmão. Relação. E a gente ora, como diz a Júlia Stefano, né? A gente ora grande, né? Tanto eu quanto ela. A gente vai orar, meu irmão, fica de olho aberto, sentado, fica atento na posição. Porque a gente vai falar um tanto de... Tem um monte de gente, tem um monte de país, tem um monte de coisa nossa, mas a gente também adora a Deus, a gente também glorifica a Deus, a gente também reconhece as coisas que Ele fez. A gente tem tempo com o nosso Pai. E mais, a gente tem tempo, precisa ter tempo para ouvir o que Ele tem para dizer, porque não é monólogo, né? É conversa, é relacionamento. Imagina, uma pessoa que só fala, não quer me ouvir, meu irmão, não é nem minha amiga, não tenho nem tempo. Ah, mano, vamos conversar. Se é conversa, a gente vai trocar ideia. Vamos ouvir. Que horas você ouve Deus falando? Ah, quando um pássaro voa. Ah, quando não sei o quê. Não, mano. Que horas você parou para ouvir a Deus? Das diferentes formas que Ele pode falar com você. Porque Ele fala. E Ele quer falar. Na correria, pô, tô atrasado para ir. Deus vai falar aqui, ó. E aí, Deus? Já falou, tchau.
partiu. É assim. E ainda assim, muitas vezes, Ele fala com a sua graça e com a sua misericórdia. Não só o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós também podemos chamar a nosso Deus, a Deus, de meu Deus e meu Pai. Vamos orar? Falar com o nosso Pai. Pai nosso, nosso querido Pai, nós nos reunimos como teus filhos nessa noite, desde o começo desse culto, desde o começo desse dia, quando nos reunimos de manhã, para encontrar com o Senhor, para conversar com o Senhor, para ouvir o Senhor falando conosco, para dizer palavras de adoração ao Senhor, de gratidão, de reconhecimento. Deus, como é lindo o domingo, como é prazeroso viver o domingo em família, com os nossos irmãos e irmãs, teus filhos, nossa família. Pai, obrigado por nos dar uma família aqui nessa terra. Obrigado por compartilhar conosco aquilo que o Senhor viveu durante toda a eternidade com Jesus. Nesse relacionamento de amor eterno que você tem com Jesus e com o Espírito Santo, chegou até nós. E nós vivemos, e nós compartilhamos, e nós nos assentamos à mesa, e nós compartilhamos do pão, das orações. Nós temos coisas em comum, nós temos coisas também não em comum, mas o que nos une é o Senhor, papai. É a sua presença, é a sua graça, é a sua paciência para conosco, é a sua justiça sobre nós. E Deus, nós queremos permanecer como filhos amados do Senhor. Nos ajuda, Pai, no nosso dia a dia, a termos tempo com o Senhor, a querer ouvir a Tua voz, a querer conhecer o Senhor cada vez mais, a buscar intimidade contigo através das nossas orações e dos nossos tempos com o Senhor, além da nossa correria do dia a dia, do nosso trabalho, do nosso trânsito, das nossas coisas para entregar, nossos prazos, porque isso gera tanta vida do nosso coração, gera tanta vida para a nossa casa, gera tanta vida para a nossa família. Transborda em nós a Tua presença, Pai, a presença doce que nos ensina, que nos exorta, que nos acolhe, que nos abraça. E, Pai, sobre aqueles que têm péssimas referências do seu Pai terreno, que o Senhor abrace-nos, que o Senhor nos acolha, que o Senhor se mostre um bom Pai, que se compadece dos seus filhos, assim como o Senhor nos amou. O Senhor ama também a cada um desses que choram, que têm dores, que têm pesos na sua história, que têm mais referências, mas que o seu amor cubra, Senhor, envolva, revista toda a dor e todo o sofrimento. Nos ajuda também a sermos participantes nesse lugar de honra que o Senhor nos deu, como co-herdeiros junto com Cristo Jesus, para sermos bons representantes da bandeira do Teu Evangelho enquanto nós aqui estivermos. Ajuda-nos nisso, Pai. E muito obrigado, Papai. Nós amamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos terminar esse culto pedindo ao Senhor que a gente viva mais do reino dele nessa semana. Convido você a ficar de pé. Depois chama o pastor Jonathan para fazer essa oração final. Nós temos avisos também ainda. E hoje a gente vai agradecer ao Senhor também. Lá fora, né?
essa semana, dia 14 de novembro, vai ser aniversário da minha mãe e aniversário dela e do meu pai de casamento. Quantos anos? 42. 42 anos de casado. Então, eles quiseram fazer um bolo, pediram para Janai, eles não fizeram um bolo, pediram para Janai fazer um bolo bem gostoso pra gente comer com eles lá fora. Quiseram comemorar com a igreja deles, olha que especial. Depois que a gente cantar essa música, vocês vêm aqui à frente também, que a gente vai orar por vocês. Tá? Vamos louvar e adorar o Senhor, pedindo a Ele que venha mais do reino dEle sobre nós durante essa semana. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje
Marília Isabel. Agradecer a Deus por mais um ano de vida. O fruto dessa união tem que estar junto, né? Gente, o Nilo, ele é um homem genial. Eu tentei fazer o que ele fez, mas eu não tive sorte. Que é conseguir casar no mesmo dia do aniversário da esposa. Um presente só. Tentei isso em janeiro. Ela me enrolou, jogou para novembro, eu dou um presente em novembro, dezembro, Natal e um de aniversário. O meu tiro saiu pela culatra. Mas que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar. Senhor querido, nós somos muito gratos, porque sabemos que podemos nos aproximar do Senhor chamando de Pai. Pai que tem cuidado de nós, Pai que tem demonstrado esse amor tão carinhoso. E te somos gratos por isso como igreja, como teu povo. Somos gratos também porque essa tua paternidade, esse teu cuidado se expande em áreas e experiências muito grandes da nossa vida, concedendo-nos vida e a dádiva de viver mais um ano. E é por isso que agradecemos a vida da Isabel e mais um ano, que se a tua graça permitir, ela completará na quarta-feira. Mas também te agradecemos essa experiência da conjugalidade, de que Nilo e Isabel têm testemunhado ao longo de 42 anos, e nós somos testemunhas dessa caminhada, testemunhas também do fruto dessa caminhada. Que o Senhor continue abençoando a vida deles, o casamento deles, concedendo a eles muitos e muitos outros momentos de celebração. E com certeza, momentos esses onde o Senhor, nosso Pai Celestial, conduz e orienta. Que assim seja. Abençoe-nos, Pai. Essa é a nossa oração. Fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, que Deus nos abençoe. O pastor Carlos tem um aviso para dar, passar aqui para ele. Irmãos, bem rapidinho. De manhã eu compartilhei com a igreja sobre a história do pastor Sanjay. Bia vai colocar aí na tela. O pastor Sanjay é da Índia, é um pastor da Índia. E a Mahila, dos missionários Karen e Felipe, é uma organização que nós conhecemos bem, já estiveram aqui na nossa igreja, apoiam o pastor Sanjay porque ele foi preso, ficou quase por um ano preso por perseguição religiosa. Pode passar o slide? A perseguição religiosa na Índia cresceu muito desde 2014, quando Narendra Modi, que é o atual primeiro-ministro da Índia, assumiu o poder, e ele é um governo extremista hindu. Toda religião que não é hindu, cristãos, muçulmanos, budistas, há um esforço muito grande para que essas religiões sejam dizimadas, sejam enfraquecidas. E o pastor Sanjay foi preso em casa sob a alegação de trocar conversões por comida, coisa que o pastor Sanjay não fazia. Pode ir passando, Bia? E aí a gente vai mostrar uma tela, pode passar, onde tem os custos de vida dessa família. Essa família, a Priyanka, a esposa dele, entrou em trabalho de parto no momento em que ele estava sendo preso dentro de casa. Ela teve algumas complicações depois desse parto. Hoje em dia, os 2 filhos do casal estão bem. O pastor Sanjay foi liberto há poucas semanas atrás, mas eles ainda precisam de um apoio, um sustento financeiro. E a Mahila está fazendo contato com algumas igrejas para abençoá-los com apoio financeiro. Nossa igreja vai participar desse apoio financeiro mensalmente. Você está vendo aí alguns itens, né? Água, luz. A igreja deles alugou uma casa para eles, mas não é só o custo de aluguel, né? Escola das crianças, material, as contas normais. E é uma igreja, eu estive nessa igreja na Índia, é uma igreja muito simples. Então eles estão pedindo essa ajuda, nós vamos ajudá-los enquanto igreja. Toda oferta que a gente já dá para os 3 centavos aqui na nossa igreja, você sabe, né? 1 centavo construção, 2 centavos, o contrário. 1 centavo cestas básicas, 2 centavos construção, 3 centavos para missões. Parte dessa verba vai ser direcionada para o pastor Sanjay e a sua família. A partir desse mês ou do mês que vem, nossa tesoureira vai nos orientar. Mas a gente também, na última tela, tem a conta bancária da Mahila. Se você quiser fazer uma oferta específica e enviar direto para eles, pode passar, Bia. Na última tela tem essa aí é a Priyanka, a gente não mostra o rosto dela, mas como igreja nós vamos participar. Se você quiser fazer uma oferta direcionada, como nós
recebemos até aqui, até hoje de manhã, uma irmã me passou